Olá, vamos então repassar alguns pontos, não é, do MySQL Dumper. Eu já fiz aqui, não é, esse download do zip, conforme eu indiquei na página, descomprimir, né, ele me dá esse pacote aqui. Eu, no meu servidor, crio aqui uma pasta, que eu posso nomear do que eu quiser, e faço então o, não é, o upload desses arquivos, não é, para o meu servidor. Fazendo isso, eu mando fazer a instalação. Sugiro não fazer a instalação em outra linguagem que não o inglês, porque me parece que está com algum problema nesses arquivos de instalação. Depois de instalado, você consegue fazer a, 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 né, a conversão para o português. Ele precisa então ter uma permissão de escrita nesse arquivo. Vamos abrir lá novamente no config. Então eu vou e clico para fazer para ajustar as permissões. Ajustadas as permissões, eu mando, não é, tentar de novo. O que ele me faz aqui? Ele pede para que a gente coloque o nome do host, o user, né, um user desse banco de dados que você vai querer fazer o backup e a senha, né? Normalmente eu deixo essas coisas aqui em aberto e testo essa conexão no MySQL. Um instante, por favor, que eu vou colocar os meus dados aqui. Bom, eu criei um usuário com uma senha e eu vou fazer essa tentativa de conexão. Tá? Ele diz que ele não faz essa tentativa porque há um erro nessa conexão. Provavelmente eu errei aqui o nome do usuário. Vamos tentar novamente. Então ele achou duas bases de dados, né? E eu mando continuar então a instalação. Ele é interessante, ele tem que criar alguns diretórios dentro daquele diretório lá que nós criamos. O work, config, log e backup, com permissão, acho eu, com permissão de escrita. Vamos ver. Bom, vocês vão ver aqui, criei os três diretórios, só que eles ainda estão com permissão, sem permissão de escrita. Então eu mando, ajusto as permissões, mando ele aplicar mudança em todos. Como são diretórios vazios, ele vai aplicar. Mando checar os diretórios e pronto. Está você já absolutamente operacional dentro do seu servidor. Né? Eu posso, nas configurações, inclusive, eu posso fazer a mudança para o português, né? Em termos de linguagem, aqui na interface. Eu vou aqui e clico, né, para português e mando salvar. Né? Então você vai em criar backup, né? Aqui você escolhe qual é a tabela que você quer. Né? Nesse caso, o único banco de dados que esse usuário tem acesso é esse, né? Que é o banco de dados que eu estou usando como teste. Mando ele criar um backup. Né? E ele vai criar um backup. É, eu posso, até aqui, eu sugiro sempre fazer um comentário, né? Teste para vídeo. Vou saber que, né, que criação de backup foi essa. Então ele começa a criar, né, ele vai, todas as tabelas, todas as entradas. Né? Vamos aguardar um pouquinho, a gente já volta.
Bom, ele criou, então, era uma tabela pequena, era um banco de dados pequeno, só com 257 tabelas, é um banco que, zipado em GZ, foi para 3,84, com um minuto. Né? Você pode editar, enfim, você tem várias funcionalidades desse excelente software. Né? Então aqui você vê o comentário, se é em multiparte ou não, bancos muito grandes você pode não é, trabalhar partindo, é bastante interessante. Bom, como estávamos vendo, ele criou esse, esse, esse banco de dados, né? Ele criou esse backup, perdão, e eu acho que é importante que a gente crie, né, um banco de dados agora para teste. Exatamente para aquele procedimento que eu falava falava não é lá no tutorial. Eu vou mostrar aqui que eu criei um banco de dados chamado teste, está aqui, tá? Via cPanel. No MySQL Dumper, logo que nós criamos lá, é importante você clicar aqui em recarregar banco de dados, que já vão aparecer dois bancos. Lembrando que quando você criar, eu vou voltar aqui para o cPanel para enfatizar isso. Quando você criar, você tem que associar o mesmo usuário ao banco de dados, tá, que você está criando. Lembrando que, né, o MySQL vai operar e vai acessar pelo usuário. Bom, então eu vou aqui para esse banco teste, né, e vou para essa ferramenta de restauração. Né. Eu vou até fazer né, vou até fazer o seguinte, né, eu vou esvaziar todo e qualquer não é, toda e qualquer tabela desse banco de dados teste, né, para que a gente possa criar novamente, né, e para a gente possa repetir esse procedimento de uma maneira bem clara para todos. Né? Vamos até aqui o phpMyAdmin. O phpMyAdmin nós vamos escolher a tabela teste, o banco de dados teste, desculpa. Vamos marcar todas as tabelas. Perdão, eu saí aqui da tela. Todas as tabelas. Vamos dar o drop nelas todas. Né? Ele vai perguntar um pouco se a gente tem certeza que quer fazer isso. Tá? Vou dizer sim. A gente vai apagar todas as tabelas desse banco de dados chamado teste. Tá? Check all, drop, apagar todas. Tá? Bom, teste então vai estar vazio. Voltar lá para o MySQL Dumper para que a gente possa fazer uma restauração. A gente tem que escolher o banco de dados. Lembra que esse banco de dados foi aquele que eu fiz o backup da minha instalação que está online. Marco ele, mando restaurar. Né? Você deve restaurar o banco de dados, João, teste com esses registros, dou OK. E ele começa a restaurar. Né? Vamos aguardar um pouquinho e a gente... Bom, ele então faz o restore do banco de dados, aquele banco de dados, ele pega todas as tabelas e coloca nesse novo. Né? Vamos dar uma olhada nesse banco de dados então para ver se estão todas as tabelas lá. Olha, é o banco de teste, né, com as 257 tabelas. Vamos lá para o início do MySQL Dumper. Bancos de dados. Estão aqui. Os dois bancos de dados com as duas tabelas. Eu, a seguir, mostro da importância disso e como é que a gente pode utilizar e fazer o teste final. Ok? Abraço.